Então, tu acha que a pessoa manda e-mail já pro professor assim, olha, eu tô tentando. Nessa nessa etapa talvez ainda não, né? Eu não posso falar que sim. Eu não posso falar que sim, mas assim, hum, pode ser uma boa. Eu não fiz. Eu também não Eu fiz. comecei a mandar e-mail assim que eu recebi o ok do consulado. Uhum, Assim que eu recebi que eu aprovei, que eu fui aprovado, eu já mesma coisa. tinha uma professora que eu tava. Eu acho que foi isso. Ou então, talvez tenha sido tipo uma semana antes do resultado, eu mandei e-mail falando assim, olha, eu tô me inscrevendo para isso, mas eu não tenho certeza se vai dar certo ou não. Eu quero saber o que você acha desse projeto, tudo. Sim. Você já mandou pra alguém da TUFS, né? Que tu já tinha ido, já tava com ela em mente, então já foi Isso. alguém daí. Isso até realmente passa mais credibilidade, né? Tipo, realmente a pessoa tá interessada, já realmente a pessoa quer ir fazer, porque às vezes meio que, quero a bolsa porque eu quero ir pro Japão, mas assim, tá, mas sabe, qual universidade, ou será que é realmente pela pesquisa, né? Então eles vão te testar até nisso. É. Tá, e aí passando na entrevista, nessa sabatina, você recebe o aceite, aquele primeiro ok, né? Parabéns. Só que a gente está resumindo muito, né? Porque até chegar aí é muito tempo, é muito desespero, é muito choro. Mas quando chega, uma hora que chega, né, bate aquele alívio assim, ai, passei. Agora junta tudo e vai para a próxima fase. Não acabou ainda. Isso. Isso. O mais difícil já foi, mas ainda precisa de fôlego. Exatamente. Que depois disso você tem que correr atrás dos aceites das universidades aqui do Japão. E cada universidade, algumas faculdades já tem o sistema lá, se você procurar direitinho no site, tem lá, né? Para o MEC. Como aplicar para ser isso, quem que você é do Next. Aí essas faculdades você já manda lá um formatinho delas, outras não vai ter isso, vai ter que mandar e-mail perguntando como é que é, e mandar documento para eles. Eu vi colegas que tiveram que fazer entrevista, eu não precisei. No meu caso, eu recebi o ok da professora, aí eu enviei os documentos para a faculdade. Aí a faculdade conversa com a professora, ela fala que deu ok, então eles te dão ok. Algumas faculdades pode ser que peçam para você não entrar em contato com o professor antes. Eu não tenho certeza. Enfim, nesse processo todo eu consegui dois Hum. OKs e veio um não. Veio um não Hum. assim que eu não entendi o porquê, porque eu só enviei documento. Eles não, não teve entrevista, não perguntaram mais É, nada, sabe? tem vários casos diferentes, né? No meu caso, por exemplo, aqui de Hiroshima, eu não cheguei a falar com o meu professor até antes de receber o aceite, né? Foi depois que eu cheguei no Japão que eu conversei com ele pela primeira vez. Mas, então, depende da universidade. Nesse caso de Hiroshima, você fala Hum, primeiro com o departamento, no meu caso, de engenharia, que a arquitetura é vinculada à engenharia aqui, e aí eles vão entrar em contato com o professor. Mas tem universidades que você já fala diretamente com o professor, manda e-mail direto para a caixa de e-mail dele ou dela, né? E aí teve um professor que pediu uma entrevista comigo antes de me dar o aceite, né? Então eu precisei ir lá de novo, né? Depois que passou todo esse negócio de entrevista do MEC, esses negócios de sabatina e falar da pesquisa, não se preocupe, se você está vindo para o Japão fazer pesquisa, você vai falar sobre a pesquisa o tempo todo. Então, é. essa parte do Max é só a primeira vez. Mas aí eu tive que falar com ele, explicar de novo o que que era a minha pesquisa e tal. E aí, depois dessa reunião, ele me deu o ok, né? Tive esses dois oks, um falando com o professor e um sem falar. E tem também o caso dos professores que estão se aposentando, você vai mandar e-mail e diz, mas eu... Porque a sociedade japonesa está envelhecendo como um todo, né? Então, tem muitos professores orientadores que não vão estar disponíveis por isso também. Ou porque tem muita gente no lab, eles não têm mais como aceitar, né? Ou realmente vão se aposentar e não vai dar tempo de cobrir o seu tempo que você vai estar lá como pesquisador, como mestrando, como doutorando, né? Porque você pode chegar também direto para o doutorado, mas enfim, cada caso é um caso. E aí depois que você recebe o aceite, o que acontece?
Aí depois você recebe o aceite, você repassa isso para o consulado. O consulado vai ter que enviar todos os documentos para o governo japonês. Para o governo japonês dar a resposta, que também leva muito tempo. Nossa. Aí eu acho que é nessa parte que também vai ter alguns documentos de exame de saúde. Sim. Mas enfim, depois de tudo que você passou, isso é a pior das coisas. Isso é o mais tranquilo. É o Sim, mais tranquilo. não é Então, nada. você tendo esse aceite, meio que a sua parte está praticamente feita. Uhum. Aí É isso. E aí depois é se ter preparar muita para a viagem, né? paciência só. Isso, nossa, Isso. muita paciência. E assim, depois que chega, né, vai ser um novo processo, enfim, mas pelo menos no teu caso tu já conhecia a universidade, né? Já tinha vindo para o É. Japão, já sabia como era. Então, já que a gente falta um pouquinho, a gente já está chegando na última parte da nossa entrevista. Inclusive, se alguém que está aqui assistindo quiser fazer alguma pergunta para o Léo, pode ficar à vontade, tá? Assim, não entendi isso, explica melhor aquilo. E como é, não sei o quê. Uma curiosidade que você tem sobre o Japão, sobre morar no Japão, pode ficar à vontade, a gente vai pegar aqui as perguntas. É, falando sobre isso, a TUFES, a gente estava falando no começo, que é esse ambiente onde tem muitos japoneses, mas pela essência da universidade, de ter escrito Gai Kokugo no nome, né? Tipo, país estrangeiro, no nome da universidade, é um lugar que vai ter muitos estrangeiros, não só japoneses, né? E aí é um mix de cultura, porque as pessoas estão lá justamente estudando culturas de países diversos. Como que é esse ambiente? Porque o Japão não é muito bem esse lugar tão diverso assim ainda, né? Eu acho que o futuro talvez a gente vá ver isso melhor, mas hoje ainda não é. Como é que é a Hum. Tufes? Hum. Assim, eu acredito que o Japão, é, ele já é, na verdade, bem diverso, ele já recebe muitos estrangeiros. É que muitas vezes o japonês ele finge que não vê, ou ele acredita que não tem, mas tem muitos, coreanos, chinês, brasileiros, vietnamita, filipinos, e eles estão todos aí misturados, às vezes, no caso dos coreanos, chineses, às vezes a gente não consegue nem perceber, Sim. mas tem muitos. E é uma realidade que eles têm que se adaptar, estão tentando se adaptar, né, Uhum. Eu daqui para falo, frente. eu falo assim, porque talvez muitos lugares ainda não estão, como tu falou, né, não estão adaptados para receber o estrangeiro. Em que sentido? Do tipo, vou dar um exemplo pessoal, tá? Eu cheguei no Tá. banco para fazer minha conta no banco e o meu nome de uma pessoa que veio da América Latina é bem longo, né? Bem comprido. Então, a gente teve problema para criar a conta porque não cabia o meu nome lá no espaço que tinha. Inclusive, quando a moça imprimiu o meu Passbank, que é uma caderneta, né? Uhum. Com os dados do seu banco, não coube, a impressora não imprimiu todas as letras do meu nome e ela teve que pegar uma caneta e escrever assim o restante, passando assim do espaço. Então, sabe, esse é Acontece. um exemplo bem bobo, né, de uma coisa pequena, mas para dizer que o sistema japonês ainda não aceita o, o estrangeiro assim de uma forma mais fácil, né? Não é tão acessível assim. Claro que a gente dá um jeito, no final das contas dá certo, mas ainda não é assim rápido, ainda precisa, né, passar por algumas etapas. E aí por isso que eu estou falando dessa questão da TUFES, né? Por já ser uma universidade que tem muitos estrangeiros, mais do que talvez a média, o sistema deles talvez já caiba o nome completo. Sim, sim, sim. Nesse sentido, como já tem muitos alunos estrangeiros aqui, nessa parte mais burocrática, facilita demais. O, a própria secretaria, assim, ela já sabe lidar bem, questão de documentos, assim, depende da faculdade que você vai, como não recebe muitos estrangeiros, então precisa mandar algum documento para o governo lá da Bolsa. Eles também, de repente, não sabem direito, você tem que Sim. ir descobrindo junto com eles. E aqui não, aqui eles já têm tudo sistematizado. Eles te mandam um e-mail falando o que eles precisam, você entrega, já está feito. É muito mais fácil nesse sentido. Essa questão do banco também, eu lembro quando eu cheguei aqui a primeira vez, eles enviaram por e-mail. Eu tomei um susto. Era uma pasta dessa grossura de papéis.
De Mas papel. era assim, é porque eles imprimiram toda a explicação, passo a passo, de como que eu ia me inscrever lá no YouTube, lá no banco, para abrir minha conta. Uhum. Então tinha fotos do computador, assim, da tela do computador, do passo a passo. Então, na verdade, eram umas 25 páginas só de explicação de como abrir a conta. Pois é, exatamente. Então isso é muito legal, isso facilita muito. E como é a questão das diferentes culturas, assim? Tu tem amigos japoneses, amigos que não são japoneses, como é essa parte? Então a questão da convivência, né? Uhum. Convivência também, nesse sentido, é muito legal, porque os próprios alunos japoneses são alunos que vieram para cá, a grande maioria, porque eles têm interesse no estrangeiro, né? Aprender algum idioma diferente, alguma coisa assim. Então ele não é aquele japonês que vai se assustar quando vê o estrangeiro, não vai saber como falar, vai tentar falar inglês, e de repente você já fala algum japonês, né? E fica uma situação meio sem graça às vezes. Isso Mas já tem mais abertura, né? aí então aqui o pessoal já é muito mais acostumado, né, como eu disse nessa parte, ele já tem um interesse, inclusive, né? Então eu acho que é mais fácil de você fazer amigos nesse sentido, ter esse intercâmbio linguístico de repente. Ou então só você, como estudante de japonês, você precisa, às vezes, não é uma pessoa lá se matando de tentar falar inglês. Você precisa só que ele fale um japonês mais devagar, que ele troque algumas palavras que são mais difíceis. E eu sinto que aqui é um ambiente mais adaptado nesse sentido do que, de repente, algumas outras faculdades. É, porque você pode pensar assim, ah, mas isso é o mínimo, né? Mas é que na maioria das vezes não é assim que acontece, né? Os Não, não japoneses é, eles não é não têm essa óbvio. abertura É. para quem é estrangeiro assim tão fácil. Por isso que eu, né, tô perguntando como é isso na TUFES, né? Já que eles têm, enfim, vários estrangeiros aí. É, e aí talvez seja mais fácil de fazer amizade, né? Que tipos de situação tu acha que dá, assim? Pensando na pessoa, a pessoa quer vir pro Japão também, que nem você fez, e quero fazer amigos japoneses. Tem alguma dica, assim? No teu caso, como é que foi? Uhum. É, a minha dica é sempre estar aberto a conhecer novas pessoas. No meu caso, uma situação específica que me ajudou muito, na verdade, duas, né? Primeira foi o ter morado num dormitório, que me permitiu assim conhecer. Às vezes você conhece uma pessoa que te liga com várias, Ah, então eu total. consegui fazer muitos amigos japoneses. E outra situação foi o tal do Bukatsu, né? Os clubes, que é uma cultura muito forte aqui no Japão. Então, são grupos de estudantes que se reúnem para fazer alguma atividade extracurricular. Então, pode ser algum esporte, alguma arte marcial. No meu caso, eu entrei um tempo no clube de Kendo e hoje eu estou no clube de Karatê já faz 2 anos, mais ou menos. Então, o próprio japonês, ele entra, né, nesses bukatsu, pode chamar também sakura, né, Hum. com esse intuito de fazer amizade, de socializar. E se você tiver oportunidade e tempo, né, tem, tem clubes e clubes, né, tipo, tem alguns que eles levam muito a sério. Hum. Então, se você tiver o pique, a disponibilidade para ir várias vezes na É. semana, show de bola. O que acontece muitas vezes que a gente não está acostumado, né? A gente vai uma, duas vezes, falta duas, três. E aqui, se falta, tem que justificar, tem que mandar lá no grupo, falar, hoje eu não vou, porque tal, tal, tal. Uhum. Não é bagunça, Mas né? exatamente. Mas eu acho legal, é uma forma de você experimentar já a sociedade japonesa, a Vera, né? Uhum. Essa parte de hierarquia, porque você vai ter o aluno do primeiro ano, do segundo e do terceiro. O do primeiro ano, no caso dos esportes, tudo vai ser o cara que vai lá pegar as bolinhas, vai limpar no caso do tatame. Então, Isso é muito
forte nessa É música cultura da boa. hierarquia aqui no É, Japão. Em qualquer ambiente que você vai, seja nas empresas, seja na universidade, na escola, no bukatsu, né, nos clubes, então sempre vai ter quem. Às vezes isso é definido por idade, na maioria das vezes, mas no caso da universidade, né? Mesmo que a gente tenha uma idade diferente deles, se a gente é do primeiro ano, eles vão tratar a gente talvez como primeiro anista. Então, é essa pessoa que vai, você vai buscar a bola, você vai fazer não sei o quê. E aí, no segundo ano, você vai fazer isso com o próximo, né? Que vai entrar, que é o do primeiro. Então, é uma cadeia que se repete. E que sim, legal tu trazer isso, porque realmente é um espelho da sociedade japonesa numa escala menor onde você vai conseguir meio exatamente. que entender o que está acontecendo, né? Como assim? No Brasil a gente não tem isso. Então, que relação é essa aqui interpessoal? Muito interessante. Exatamente. É tanto, você falou, um espelho Hum, da sociedade, que muitas vezes depende do clube que você participa, se você foi o capitão, não sei o quê, a pessoa coloca isso ah, no assim, currículo. sim. É um ponto positivo quando você vai entrar na empresa. É, eu participei de atividades de Shushoku Katsudo, que eles chamam aqui no Japão, que é de procurar Uhum. emprego, né? Como é que chama? Job hunting em inglês, mas em português é o quê? Procurar emprego. E aí, É. eles perguntam muito que atividades você participou que não sejam da universidade ou que não estejam vinculadas com as coisas da escola. Então, tipo, se você fez um voluntariado, se você participou de algum bukatsu, se você, que tipo de responsabilidade você já teve, como que isso te ajudou a ser melhor, ou que tipo de resultado você obteve com isso. Então, assim, faz muita diferença. E eles realmente se esforçam muito no bukatsu e realmente isso vai ser ter um bom efeito no currículo, né, no futuro para procurar emprego. A gente está chegando nos últimos minutinhos da live já, muito rápido, né? É rápido mesmo. Mas eu queria então, para a gente finalizar aqui, primeiramente te agradecer mais uma vez por ter topado compartilhar a tua experiência aqui com a gente. E a última pergunta Eu que que eu agradeço o queria convite. fazer, muito Claro. obrigado. A última pergunta é se tu tem alguma dica para as pessoas que estão assistindo agora e que querem tentar também morar no Japão. Ah, é muito difícil, são muitas etapas, chegar aqui, adaptação, não sei o quê, enfim. Tem... A gente pode falar de várias coisas, né? A gente pode passar aqui horas e horas e horas e não vai ser suficiente. Mas se tu tivesse que pensar assim numa coisa que tu acha que pode fazer a diferença. Hum, Pensando no meu caso, o que para mim foi sempre o meu diferencial nessas seletivas foi o japonês. Então, eu iria até além, tipo, não só o Japão, alguém que quer tentar morar fora, ficar um tempo fora, ir atrás dessas bolsas, porque elas existem, não é só o Japão. E no caso do japonês é todo dia, é estudar todo dia. Não precisa ser coisa de louco, assim, ai, não consegui fazer hoje, tudo bem, mas é que seja 5 minutos, assim. Escolher dois kanjis para lembrar por dia, um kanji, o que couber assim na sua rotina, né? Facilita demais quando você chega, facilita também antes de você vir. Essa questão da bolsa, como tem a prova de idiomas, é a chance de você mostrar que você estudou e é capaz. E, e acredito que é isso, nessa parte de pesquisa, eu já falei antes, né? Focar muito no projeto, tem que amadurecer muito a ideia, se for possível, conversar com professores do Brasil mesmo, escutar opiniões, e, e é isso. De repente, se perguntar, né? O que que eu posso fazer que vai contribuir tanto para o Brasil como para o Japão, para quem de repente está com dificuldade na escolha do Boa tema, dica. ainda não nem escreveu, né? Tá pensando em escrever o projeto. De repente começar por aí. O Uhum. que que eu gosto, o que eu sou bom, o que que eu tenho conhecimento e como que eu posso utilizar esse conhecimento para trazer algo positivo para o meu país e para o Japão. Posso Porque o contribuir. japonês, de repente você pensa, ah, não, tem que só falar do Japão, Japão, mas
o japonês ele também valoriza que você tenha essa consciência de contribuir para o seu país, no caso, nosso Brasil. Uhum. Maravilha. Então, é um ponto muito positivo. Eu acabei falando Mas, várias coisas separadas, vai vir na cabeça, mas nossa, mas é ótimo. mais isso. Realmente são dicas muito importantes, muito valiosas. E é uma coisa que a gente sempre fala, né, e repete muito, mas realmente o japonês, a coisa do idioma, né, faz muita diferença. E no caso da bolsa de pós-graduação, de pesquisa do MEXT, é o projeto de pesquisa. Realmente, eu acho que tocou nos pontos principais. O japonês talvez não seja obrigatório, mas definitivamente é um diferencial e definitivamente vai fazer toda a diferença quando você estiver aqui. E também mostra que você tem interesse no país, né? Não é assim, ah, quero uma bolsa porque eu quero uma bolsa, mas eu quero o japonês, tanto é que eu estou estudando japonês e eu cheguei nesse nível. Então, demonstra muito, né, o seu interesse e o projeto de pesquisa. Acho que é isso. Nossa, então, já deu uma hora. Eu queria perguntar mais coisa, mas talvez fique para uma parte 2, sei lá. A gente pode pensar nisso. Tranquilo, vamos marcar, sem problema. Mas muito obrigado, então, mais uma vez, por ter compartilhado aqui tua experiência com a gente. Muita Que gente agradeço. aparecendo para te ouvir aqui. E aí eu É, acho que é isso. Tem alguma mensagem final? eita, nossa, A ficou mensagem. escuro aqui. Ah, Tá ouvindo ainda? tô ouvindo, Então, perdão. Uma mensagem final para quem está tentando a bolsa, que tente, que não desista. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, quiser me procurar, mandar mensagem. Quando eu prestei, eu também procurei pessoas que já tinham vindo aqui, conversei com elas, acho que isso ajuda bastante. E correr atrás dos nossos sonhos. nossa, adorei. Correr atrás dos nossos sonhos, perfeito. Então, é isso. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que participou também, todo mundo que ouviu aqui a nossa live. Depois a gente vai colocar esse vídeo no YouTube. Ele vai ficar salvo aqui no Instagram por um tempo. Depois a gente joga lá no YouTube e vai ficar disponível o vídeo todo lá. Então, quem quiser assistir, corre para o nosso canal do YouTube também. Então, é isso. A gente se vê na nossa próxima entrevista. Para todo mundo que assistiu, lembrem-se, o Japão é possível. Tchau, tchau! Valeu, tchau, tchau.